Vou entrar ao vivo daqui a pouco, tá? Você fecha a minha porta, por favor? Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma mesa da 22ª Jornada de História Antiga e Medieval, né? Hoje, já no nosso último dia. Eu sou o professor Matheus Treuc, aqui de Arqueologia da Antiguidade, na UERJ, e membro do NEA, e eu vou coordenar essa mesa. Vou apresentar os palestrantes, né? A princípio, só avisar que a professora, perdão, que a Vilma, né, que a pesquisadora Vilma, que ia apresentar inicialmente, não pôde vir, então ela me avisou que não poderia estar aqui, então a gente vai começar pela fala da Bruna, né, Bruna Fernanda Freire Bezerra da Cruz, da UFPE, de Pernambuco, né, cuja apresentação é intitulada O Disco de Festo no Contexto Simbólico do Mediterrâneo Oriental. Bruna, eu vou passar a palavra para você. Nossa equipe de suporte está aqui atrás, qualquer coisa que você precisar, e eu vou estar aqui assistindo, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo. Tá certo, muito obrigada. Então, vou começar agora a minha apresentação. Como o professor Treu que me apresentou, me chamo Bruna, sou doutoranda pelo Programa Pós-Graduação em História da UFPE e bolsista do CNPq. Para a apresentação da mesa de comunicação 9 de hoje, eu pensei em tratar com vocês sobre o disco de Festos, que é um objeto que foi encontrado em Creta. Eu vou apresentar para vocês um pouco do contexto, mas o objetivo em si é pensar um outro olhar para esse objeto, certo? Normalmente ele é investigado sobre a possível tradução dele. Eu vou trazer um outro olhar, vou olhar para a questão dos símbolos que estão compostos no objeto, eu vou apresentar para vocês e a gente vai discutir um pouco sobre as possibilidades de conexões com o Mediterrâneo Oriental. Eu estou trabalhando com esse objeto recentemente, então acaba sendo mais uma provocação sobre um outro olhar para ele do que conclusões em si. Bem, como o professor Trio colocou, o tema da apresentação é o disco de festas no contexto simbólico do Mediterrâneo Oriental. E, como eu disse, acho que inicialmente é importante a gente colocar que objeto é esse, onde ele foi encontrado, um pouco do contexto dele em si e, em seguida, apresentá-lo para vocês. O disco ele foi encontrado na ilha de Creta, mais especificamente no sítio arqueológico de Phaetos, que fica no sul da ilha. Aqui tem uma imagem do sítio, é o Palácio de Festos. E o disco em si, ele foi descoberto em 1908, na missão arqueológica italiana, sob a direção de Louis Pernier. Ele foi o local exato, né, a sala 101 do complexo nordeste, né, do primeiro palácio minoico. Por que a gente diz primeiro palácio? Ele foi destruído ali por volta de 1600, antes da Era Comum, e em seguida foi feito um novo palácio. Mas com o passar do tempo, o palácio antigo foi novamente reocupado. Então por isso que a gente coloca que é o primeiro palácio. A datação do disco ele é um pouco imprecisa, gira ali em torno de 1800 e 1700, que é o período minoano médio 2B. É um pouco impreciso porque a datação do disco em si é um pouco complexa e foi datado mais pelo contexto que ele foi localizado, né, camada em que ele foi encontrado, e ele é feito de argila. A produção em si é que vários símbolos, né, os sinais foram impressos, provavelmente por selos em uma argila ainda úmida e depois foi queimado, ou seja, o fato de ter sido queimado nos dá uma noção de que pode ter tido uma função importante, ou seja, ele não era apenas para treino ou algo do tipo, ele tinha um objetivo final e ele tem impressões dos dois lados do disco. Vou mostrar para vocês. Isso faz com que a gente pense que
é atípico, essa característica, normalmente ele tem impressão apenas de um lado, que ele provavelmente ele tinha que ser visto dos dois lados, ou seja, talvez ele ficasse numa posição como ele fica hoje no Museu Arqueológico de Heráclio, né? Ele fica exposto, essa foto eu tive o prazer de conhecer a peça pessoalmente, ele fica num expositório que você consegue girar ao redor e ver os dois lados do disco, né? A espessura dele média é 16 centímetros, mas isso é a média, porque ele acaba não sendo linear em toda a sua espessura, né? Aqui é uma foto do Museu de Heráclio, onde ele se encontra atualmente, e aqui é uma imagem do lado A, né, ou seja, o primeiro lado do disco, e aqui do lado B. Inclusive, estava mais iluminado do lado B. Vocês podem ver que tem vários símbolos dos dois lados do disco, impressos na argila ainda úmida, e eu vou trazer uma imagem que vocês vão poder ver um pouco melhor. No total, de realmente símbolos, são 41. 45, perdão. São 45 símbolos que compõem toda a epigrafia do disco de festas. Só que juntos eles fazem 242 sinais separados por linhas laterais aí em 61 campos. Então são 123 do lado A e 119 do lado B. Hoje é muito discutido, eu não vou me aprofundar muito, mas caso nas perguntas vocês tenham interesse podem falar, é muito discutido que seja algum texto, ou seja, que tenha alguma composição textual e suspeita-se, né, que seja uma composição religiosa, ou seja, como tem várias repetições de símbolos, essa característica geralmente é muito associada a textos religiosos. Porém, ainda não se sabe a tradução possível, porque ele é um disco com símbolos únicos, ou seja, não se tem nenhum paralelo, nenhum outro artefato de Creta nesse período foi encontrado com o mesmo tipo de idioma, né? Se for realmente de fato um idioma. Ele já foi comparado com o linear A, que é o que ele tem aproximações mais identificáveis, mas também foi comparado com o hieróglifo cretense e com o linear B. Porém, o linear A também não foi totalmente traduzido, né? A gente não tem ainda todo o complexo dos significados, então a gente também não consegue comparar completamente, mas existe uma certa semelhança entre o linear A e o disco de Festos. Bem, aqui tem alguns de uma forma um pouco mais visual para vocês verem. Então a gente tem peixes, machados, figuras humanoides, no sentido de isomórficas também. Então assim, a gente tem uma riqueza de flora, fauna, de símbolos no disco de Festos. E hoje também foi levantada uma hipótese ainda esse ano que poderia também ser um tabuleiro de jogos, mas essa hipótese ainda não passou por uma análise de pares, então ainda ela é muito frágil, né? Ou a melhor interpretação é que seja um texto. Mas como eu disse, eu não vou focar nisso especificamente. Pelo tempo da apresentação, eu vou me focar em si em dois símbolos, que é a cabeça com alguma coisa, um artefato, né, um adereço, e um barco. Pelo menos é assim que é interpretado pelas pessoas que trabalham com disco de festas hoje, né? Que seria um barco. Eu quero trabalhar com esses dois símbolos porque vários desses símbolos encontram paralelos ao longo do Mediterrâneo Oriental, mas esses dois específicos chamam a minha atenção porque eu trabalho com os povos do mar. Em Menet Habu, no Egito, Medinet Habu, um templo funerário de Ramsés III, que fica em Luxor, a gente tem uma série de relevos, né, que trazem batalhas que Ramsés teria tido com outras populações, entre as quais os famosos povos do mar, que seriam um conjunto de populações misteriosas, vamos dizer assim, que estiveram ativas ali no fim da Idade do Bronze. E nesses relevos a gente encontra as representações de duas representações específicas, mas uma delas a gente tem esses indivíduos com esse adereço, que é chamado de tiara de juncos, ou algum tipo de coisa relacionada a isso. Foi chamado também tiara de pendas, mas provavelmente são juncos. E que é semelhante ao símbolo que é encontrado no disco de festas. Porém, esses relevos datam de 1200, ou seja, 500 anos depois do disco de festas, se a gente considerar a datação mais recente para o disco. Aqui, novamente, os povos do mar nos relevos, né? Outro artefato, né, que tem algum tipo de semelhança é uma cratera que foi encontrada em Badin-Tepe, ou posteriormente a cidade de Metrópole, que fica na Anatólia, e que data também do século XII, século XI antes da Era Comum, ou seja, também 500 anos depois do disco de Festos, em que nós temos indivíduos, né, provavelmente soldados, guerreiros, em barcos, se enfrentando e que novamente utilizam esse tipo de adereço, que parece ser um elmo espetado, também chamado de elmo do ouriço, né, para quem trabalha com Egeu. Outro artefato também são uma série de fragmentos, né, cerâmicos que foram encontrados na ilha de Kos, que fica aí no sudoeste da Anatólia, em que nós vemos também novamente esse tipo de adereço. Já em Chipre, no sítio arqueológico de Encome, datando ali do século XIII e XII, nós temos uma caixa de marfim que tem uma cena de caça em que os indivíduos que fazem parte dessa caça utilizam o mesmo adereço, inclusive extremamente semelhante ao que a gente encontra nos relevos de Medinet Habu.
E também em como existe um selo em que nós temos um soldado, um guerreiro, né? Ele está com um elmo, novamente esse tiara de juncos, mas também um escudo. E escudo que também aparece no disco de festas. Indo pro barco, aqui teve um problema no slide, infelizmente a legenda desceu um pouco, mas a gente, voltando até inclusive para Creta, a gente tem dois anéis interessantes que eu vou trazer para vocês. O primeiro é esse, que é chamado de Anel de Minos, porque foi encontrado em Knossos, e tem uma datação mais próxima do disco de Festos, aí 1450, ou seja, uns 350, 300 anos é, em relação ao disco de festas, nós temos um parquinho. Não sei se vocês conseguem ver, mas na parte de baixo tem aqui o carimbo mostrando do anel. Tem um barquinho com um indivíduo e o barquinho ele é bem semelhante, ou seja, temos uma figura zoomórfica, né, com o pescoço voltado para dentro e a cauda tem 3 pontas, exatamente como o barquinho do disco de festos. O outro anel é esse, foi encontrado já na ilha de Moschus, que fica ali próximo à ilha de Creta, e que tem a datação próxima também. E novamente nós temos um barquinho com dessa vez uma figura feminina, e novamente o pescoço comprido, né, um focinho aparentemente, ou um bico, e a cauda com os 3 arestazinhas, né? Ainda em Creta também nós temos uma outra imagem, só que dessa vez a figura no pescoço, em vez de estar para dentro do barco, ele está para fora, que é esse Larnax, que é um túmulo que foi encontrado na região de Gazi, que é ali no subúrbio de Heráclio, que data de 1300, 1250, ou seja, mais próximo ali aos artefatos que eu mostrei do Egeu e de Menet Habu no Egito. E nós temos novamente um barco, dessa vez a figura está voltada para fora, né? A proa está voltada para fora, e a cauda já não tem tantos detalhes, mas ainda continua voltada para dentro. E essa figura vai ser proeminente no Mediterrâneo Oriental. A gente vai ter uma série de outras iconografias seguindo esse padrão. A única que vai diferenciar um pouco são os relevos do Medinet Habu novamente, que os barcos que são dos povos do mar têm uma figura semelhante, mas na polpa e na proa, sendo que é discutido se teria essa figura realmente na polpa. De toda forma, também temos essa figura zoomórfica, né, com o pescoço comprido, com um bico, um focinho comprido, e que é semelhante que foram encontrados uma série de grafismos ali próximo ao Monte Carmelo, né, próximo à cidade de Haifa, em Israel, que tem no rio Nahal Mearot, Nahal Orem, tem uma série de barquinhos grafados ali que datam do século XIII, século XII, provavelmente em algum local que tinha para os marinheiros consideravam boa sorte, todos grafavam barcos, e tem 2 barcos que chamam a atenção que tem essa mesma iconografia. Inclusive um, que foi encontrado na Halmearot, ele também tem a cauda voltada para dentro, no caso a polpa do barco voltada para dentro, que é o tipo de barco chamado abânico, né? E a frente do barco continua a gente sem conseguir identificar exatamente que animal seria esse. Indo para o Egeu agora, e mais recente, ou seja, mais distante do disco de Festos, ou seja, datando do século XI, nós temos na região ali da Grécia continental, em Pirineu Livenatium, uma cratera que temos uma batalha novamente entre 2 barcos, que também tem o elmo do ouriço, né? Ou seja, esse elmo espetado, e a figura zoomórfica está aí novamente, o pescoço comprido, inclusive com essas protuberâncias no pescoço, e esse focinho ou bico. Vários outros fragmentos cerâmicos também trazem isso, né, ao longo da Grécia, tanto das ilhas quanto da Grécia continental. E aqui são alguns fragmentos cerâmicos que eu posso trazer mostrando para vocês. E, novamente, mantém-se o padrão da polpa, né, da cauda do barco voltada para dentro, vamos dizer assim, e a figura zoomórfica. Um certo padrão, ou seja, uma constância, né, era um barco aparentemente comum desse período. Aqui é outro, que foi encontrado no sítio de Assini, ali na Argólida, século XII, que o artista não colocou tantos detalhes na figura, né? Mas a gente também vê o pescoço, só não tem um focinho, mas a parte da polpa voltada para dentro novamente. Então, indo para as considerações finais, porque a minha proposta aqui foi justamente provocar. A gente não tem como realmente saber todo o percurso, né, de como esses símbolos que aparecem no disco de festas aparentemente foram apropriados ou mantiveram-se no contexto mediterrâneo oriental em diversas populações, mas é interessante pensar que, apesar do disco continuar sendo um objeto de difícil interpretação, a iconografia dele tem conexões culturais com o Mediterrâneo Oriental ao longo do fim da Idade do Bronze, além de 1700, que seria a datação mais recente para ele, né? Então, as recorrências desses símbolos demonstram, talvez, ou sugerem, uma circulação desse repertório imaginético, né? Compartilhado por diferentes grupos, mas que se mantiveram, e isso pode ser interessante para um debate, uma pesquisa mais aprofundada.
E também traz a perspectiva de que, além de uma investigação da possível decifração textual do disco de Festus, pode também ser avaliado como ele se insere nessas questões de identidade, mobilidade e contatos interculturais do Mediterrâneo Oriental. Porque, de fato, eu trouxe 2 símbolos, mas diversos outros a gente encontra essas conexões. Por exemplo, tem flores, tem alguns tipos de. O próprio escudo circular, que não era muito típico, no fim da Idade do Bronze ele começa a surgir, a gente pode também fazer esse tipo de conexão. Então, a proposta foi mais ou menos essa, trazer para vocês essa provocação de como a gente pode olhar para esse artefato para além da discussão sobre sua interpretação textual, né? Que, como eu disse, hoje ainda não foi traduzida, ou ainda não foi identificada, ela tem uma comparação maior com o linear A, mas que acredita-se pela estrutura dela que seja um idioma siblábico e que possa ter uma conotação religiosa, né? Mas é interessante pensar que é um artefato que tem texto, se de fato for um texto dos 2 lados do artefato, né? Que normalmente isso não é encontrado. Bem, seria isso. Eu fico ao aguardo das perguntas que vocês possam ter no final. E qualquer dúvida, sintam-se à vontade. Aqui estão as minhas referências. E também sintam-se à vontade para me escrever um e-mail, caso tenham alguma dúvida mais prolongada, enfim, precisam de alguma informação extra. Muito obrigada. Muito obrigado, Bruna, pela excelente apresentação. Eu estou muito intrigado e eu tenho até uma dúvida, mas eu tenho que deixar para o final. Já convido também ao público, né, que coloquem as suas perguntas no chat, porque depois, ao final, a gente vai trazer aqui para que a Bruna possa responder. Bom, dando prosseguimento, então, eu chamo agora o Matheus da Silva Carmo, da UFJF, né, de Juiz de Fora, para falar, para apresentar a apresentação intitulada Rainhas Regentes no Oriente Próximo Antigo, Atalia, Samuhamat, Hatshepsut, e as possibilidades e configurações do poder regencial feminino. Matheus, eu passo a palavra para você, mais uma vez, qualquer coisa, eu estou aqui, né? Nosso time está aqui te dando suporte. Uma boa tarde a todos, professor Treuco, muito obrigado. Também agradeço ao ERJ aqui pelo espaço, aos colegas que estão ajudando aqui, os monitores também agradeço. Meu nome é Matheus, como o professor disse, eu faço doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu quis trazer um pedaço da minha pesquisa de doutorado, eu qualifiquei recentemente. E, na verdade, esse recorte que eu trouxe aqui é um recorte que eu ainda vou desenvolver com mais profundidade no 4º capítulo da minha tese. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas primeiras impressões sobre essa pesquisa que eu tenho desenvolvido em meu doutorado. Por mais que eu tenha colocado aqui, né, outras rainhas, né, como a Samuramati e a Hatshepsut, mas o foco principal da minha pesquisa é a Thalia, né, rainha de Judá, que eu trabalho na minha tese. Eu gostaria de apresentar para vocês bem brevemente algumas considerações sobre essa temática. Bom, bem brevemente, antes de começarmos especificamente no tema aqui da nossa apresentação, um pouco de teoria que eu parto da minha pesquisa da nova história política, a história política renovada, que muitos autores colocam e dissertam, que essa história política, diferente de uma história política tradicional, que estava mais pautada na história dos grandes homens e dos grandes acontecimentos, mas essa nova história política que se originou a partir da década de 80 na França, a partir do texto, né, Nova História Política, por uma História Política, né, do René Rémond, eu trabalho com essa perspectiva, né, que é uma história política que não só se interessa pelos grandes homens, grandes acontecimentos e grandes documentos dos estados, dos reinos, mas também se interessa pelas várias configurações do poder, né, e as diferentes maneiras pelas quais o poder se fundamenta em diversas sociedades, né? Então, lá no final, a gente vai entender como que essa teoria da nova história política, essa importância, né, que se deu a partir do diálogo da história política com a antropologia, com a sociologia, com a ciência política, né? Lá no final a gente vai entender como que, na minha pesquisa especificamente, essa teoria ela se configura, porque justamente por eu estudar o poder feminino, e a gente está falando de uma sociedade no Oriente Próximo Antigo,
onde basicamente o poder era falocêntrico, mas mesmo assim a gente ainda tinha algumas configurações e possibilidades do poder feminino que se enquadram bem nesse interesse da nova história política, que é justamente entender as diversas configurações e possibilidades do poder em uma determinada sociedade. Aqui eu apresento bem brevemente a configuração do poder político de forma geral na Antiguidade Oriental, né? Que o poder, como eu disse, político, ele se fundamentava basicamente pelo um poder marcadamente falocêntrico, onde a figura do monarca em seus reinos, em muitos contextos, sua autoridade terrena era compreendida como uma extensão da autoridade da divindade patrona dos reinos, né? Mas, apesar disso, apesar desse poder pautado na figura masculina, aí eu coloco a pergunta, né? Diante disso surge uma questão fundamental. Poderia uma mulher assumir efetivamente o poder nos reinos do Antigo Oriente? Essa é uma pergunta, né? Assim, uma pergunta secundária na minha pesquisa, mas acaba sendo também importante, se havia essa possibilidade dentro da configuração política, obviamente entendendo ainda dentro desse grande leque da história política renovada, se nós podemos entender se a documentação, se as fontes, se mesmo o olhar da configuração política no Oriente Próximo Antigo permitia que mulheres assumissem o poder em alguns reinos que faziam parte desse recorte geográfico e temporal. Bom, essa indagação respondida pelo arqueólogo Omer Serge, que é um arqueólogo da Universidade de Tel Aviv, eu vou tomar a liberdade de ler essa citação, né, onde ele diz, abre aspas, uma mulher agindo como única soberana de um antigo reino do Oriente Próximo é conhecida apenas na forma de regência. Isso ocorreu quando a herança dinástica foi perturbada pela morte de um rei que não tinha herdeiros, cujos herdeiros eram jovens demais para governar. Em tais casos, a esposa principal poderia governar como regente em nome do jovem herdeiro, até que ele atingisse a maioridade. Então, basicamente, a partir dessa citação do Omer Serge, né, eu gostaria de apresentar aqui 3 rainhas que muitos pesquisadores, né, apesar de não ser um consenso, há um debate em relação a isso, mas muitos autores eles entendem que essas rainhas podem ter assumido em determinada situação o poder regencial em seus reinos. Apesar do termo que nós hoje entendemos como regente ainda não existia nas línguas, né, desses reinos, tanto na Síria, no Egito e mesmo em Judá, mas muitos autores defendem que o que ele remete pode ser que essas mulheres possam ter exercido. Então, a primeira que eu gostaria de apresentar aqui bem brevemente é a rainha Samuramati, que foi consorte de Shams-Adad V, né? E na documentação assíria ela é identificada como mulher do palácio, né? E essa rainha ela é muito interessante porque, dentre várias coisas, né, que ela fez, ela deixou uma documentação assim bem extensa, se a gente for comparar com outras rainhas do mesmo período. Eu não trouxe aqui as referências à documentação, porque, enfim, como tem bastante coisa, né? Eu não quis aprofundar muito aqui por conta do tempo, mas se a gente for olhar, uma coisa que me chamou bastante atenção é justamente que a historiografia debate que ela pode ter sido regente do seu filho, né? Que é o Haddad Nirari III. E mesmo depois da morte, mesmo depois que ele assumiu o trono de forma efetiva, ela é mencionada como tendo participado de campanhas militares, né? E até o momento é a única mulher, né, que é mencionada como tendo participado de campanhas militares na Síria, né? E a gente sabe da importância que o militarismo tinha na ideologia reinal assíria, né? Então a gente consegue ver a importância dessa mulher na corte, né? Na corte e mesmo na documentação assíria também. A segunda mulher que eu gostaria de trazer aqui, né, que é a Hatshepsut, que governou no Egito, que, de acordo com a documentação, ela era filha, né, de Tutmés II, e depois ela era esposa de Tutmés II, e depois de sua morte, com ainda Tutmés III sendo ainda muito novo, ela teria assumido o poder no Egito em nome do Tutmés III, né, que ainda era muito jovem, e a documentação mostra que
durante um tempo, ela até extrapolou, digamos assim, a função dela como representante desse rei, né, do Thutmose III, ao passo que ela até mesmo assumiu nomes masculinos de faraó mesmo, enfim, mas de acordo, né, com muitos acadêmicos, pesquisadores, dizem que ainda assim a figura do Thutmose III era essa base, digamos assim, de legitimidade dinástica e reinal que ela tinha também para exercer até mesmo essa posição de soberania que ela assumiu, mesmo que tenha sido de uma forma, digamos assim, um pouco estendida, né? E, por fim, aqui, basicamente, o meu objeto de pesquisa, que é a Atália, rainha de Judá, que é uma rainha que, de acordo com a documentação bíblica, ela era uma rainha que era oriunda do reino de Israel, né? E que no momento onde Israel dominava Judá, houve um casamento diplomático entre Israel e Judá, né? Onde a Atália, representando o reino de Israel, se casou com o rei Jorão, né, com o príncipe, então príncipe, né, herdeiro Jorão de Judá, e no momento em que ocorre esse casamento, a Atália vai para Judá e ali começa a atuar politicamente, né, no reino. E a gente consegue ver isso pela documentação bíblica, porque a Atália tem algumas singularidades no reinado dela, como, por exemplo, ela é a única rainha consorte que é citada na avaliação de um monarca. Geralmente, no livro de Reis, quando um rei é avaliado, ele é citada a mãe dele, né? A rainha mãe, né? A Gebirá. Mas a Atália é a única mulher citada, esposa, né? Ela é citada na avaliação de Jorão. E depois que Jorão morre, sobe ao trono o filho deles, né, que é o Ocosias de Israel, mas ele reinou muito pouco tempo, ele reinou apenas um ano em Judá, né, ele foi morto. E aí, depois que ele morre, o texto bíblico diz, lá em 2 Reis 11, que ela tentou dar um golpe, né, que ela tentou destruir, né, a descendência de Davi e assumir o trono em seu próprio nome. Porém, a gente tem debatido, até na minha tese de doutorado eu tenho revisto um pouco essa colocação bíblica, que, na verdade, essa predisposição que o texto bíblico tem, contrário a ela, não é nem tanto em relação ao seu gênero, como algumas pessoas defendem, como algumas vertentes historiográficas defendem, mas é a sua origem, por ela ter origem israelita, honrida, que o texto bíblico coloca ela de uma forma tão pejorativa. Mas, ainda assim, o texto bíblico reconhece que ela exerceu o reinado, né? Porque ela dentro do que eu falei das singularidades de Atália, ela é a única mulher a qual o texto bíblico reconhece que ela reinou, né? Porque é a única mulher a quem o verbo reinar, né, é aplicado a ela. E no caso do texto bíblico de Atália, ela é usado o verbo no particípio, no tempo particípio, né, moleret, né? Atália estava reinando, aqui reinava, né? Então o texto bíblico ele salienta isso, ele fundamenta isso. E com base nessas questões, alguns historiadores, alguns pesquisadores, arqueólogos defendem que na verdade Atália não foi uma usurpadora, como o texto bíblico muitas vezes tenta construir, mas na verdade ela teria atuado como rainha regente do seu neto Joás, que ainda era muito jovem no momento que o seu pai Ocosias morreu, e ela teria assumido essa posição, mas por conta da perda de influência dos Horrida, né, que foram derrubados anos antes pelo Jeú, né, no golpe de Jeú, né, também que o texto bíblico fala, e também nós temos documentações bíblicas sobre isso, como a Estrela de Dan, ela teria perdido essa base de poder, ao passo que, finalmente, ela teria sido derrubada e a regência do reino de Judá teria passado de Atália para o sacerdote Joiada, que representava um outro grupo interno em Judá. Com base nisso tudo que eu apresentei, eu gostaria aqui de conectar com aquilo que a gente colocou no início dos slides, que o interesse da história política renovada é justamente entender essas diferentes formas pelas quais o poder político ele se fundamenta e ele se estrutura, né? Então, aqui eu recorro, né, à sirióloga Sana Svart, né, se eu estiver pronunciando o nome errado, peço desculpas, que ela utiliza, estudando, né, as mulheres assírias, né, as mulheres de poder assírias, ela usa
ela emprega, né, o conceito de heterarquia, né, que é um conceito de poder que pode ser entendido como uma forma de organização política e social, no qual o poder não se concentra exclusivamente em um único polo hierárquico, mas se distribui entre diferentes agentes, instituições e esferas de influência. Diferentemente de uma estrutura rigidamente vertical e centralizada na figura do rei, a heterarquia pressupõe relações de poder mais dinâmicas e compartilhadas, nas quais diversos indivíduos podem exercer autoridade em determinados contextos. Esse conceito permite compreender que o exercício do poder no Oriente Próximo Antigo não estava restrito apenas ao monarca. Rainhas consortes, rainhas mães e regentes também podiam desempenhar funções políticas fundamentais. Esse conceito de heterarquia contribui para superar interpretações excessivamente centralizadas do poder monárquico, permitindo compreender o poder político no Oriente Próximo, no Antigo Oriente Próximo, como uma rede mais complexa e compartilhada de relações de autoridade. Então, aqui a gente consegue perceber justamente aquilo que eu propus no início do slide, que a história política renovada, se ela fosse, né, focar só nos grandes homens, nos grandes documentos, tal como era antes, ela não veria essas outras formas de possibilidade de exercício de poder que a documentação ela nos permite visualizar que foi exercido por essas mulheres nesses determinados contextos em que nós apresentamos aqui. Tá? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e todas por terem ouvido, mais uma vez ao professor Treuk, aos organizadores, foi um enorme prazer estar apresentando aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, nós agradecemos. O nome da autora se pronuncia Zana Sverd. Eu só sei porque eu já vi ela e muitas pessoas chamando ela, então a gente lê Zana. É muito boa a sua apresentação, agradeço profundamente. E então vamos deixar, tenho dúvidas também ou comentários, mas vou deixar para o final. E chamo agora, então, a Alana Vanessa Mendes Moreira, da UFG, cuja apresentação é intitulada Entre o Sagrado e o Poder, a Capela Vermelha de Hatshepsut como instrumento teopolítico. Alana, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua apresentação, e nós estamos aqui te dando suporte para tudo que você precisar. Tá bom, muito obrigada, viu? Bom, primeiramente, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui falando, né? Como já foi dito, meu nome é Alana, eu sou mestranda em História pela Universidade Federal de Goiás, sob orientação da professora Luciane Munhoz, e o meu trabalho se intitula Entre o Sagrado e o Poder, a Capela Vermelha de Hatshepsut como instrumento teopolítico. Bom, para começar, eu achei importante colocar qual é o meu objetivo com essa pesquisa. E o meu objetivo é analisar parte do discurso da Hatshepsut contida dentro do monumento. A gente vai ver qual monumento que é esse, que é a Capela Vermelha. Eu vou falar um pouco sobre ela. E entender como que a Capela Vermelha ela atua para além de um monumento religioso, atuando também como um monumento político. Então, além de suas funções religiosas, ela também possui no seu interior um discurso político muito forte. As fontes que eu utilizo são o Pierre Lacan e o Henri Chevrier, com a obra que eles escreveram sobre a Capela Vermelha, o Todd Gillen, que anos depois ele faz uma retradução das traduções feitas pelo Lacan, e essa última obra é uma obra onde traz as imagens da Capela Vermelha, né? A minha pesquisa, ela se situa durante o Novo Império, mais especificamente durante a 18ª dinastia, que é onde a Hatshepsut viveu e governou. Bom, para começar, nós precisamos entender um pouco sobre quem foi a Hatshepsut. A Hatshepsut ela foi filha do faraó Tutmés I, com a sua grande esposa real. Ela vai se casar com o seu irmão Tutmés II, ele era filho do faraó como esposa secundária, e a partir do momento que o Tutmés II assume o trono de faraó, ela passa a exercer a função de esposa do deus, que é basicamente um cargo sacerdotal que a ligava ao deus Amon e principalmente ao clero de Amon. Após a morte do Tutmés II, os dois juntos tiveram uma filha chamada Neferura, e quem vai assumir o trono vai ser o Tutmés III, que é filho do Tutmés II como esposa secundária, só que ele era muito novo, cerca de 2 anos de idade, um bebê ainda,
não tinha condições de governar, e aí a Hatshepsut ela vai assumir o posto de regente por um tempo, e mais tarde ela vai tornar-se governante egípcia, vai tornar-se faraó, em um sistema que existia no Antigo Egito que permitia, em alguns casos, uma corregência. Então, o que a Hatshepsut faz não é algo novo, já existiram casos anteriormente ao dela de momentos de corregência. Eu uso o conceito de teopolítica do Asman, que diz que o Egito ele é marcado por uma consonância entre a política e a religião. Então, nós não podemos falar de uma sem falar da outra. E o reinado dela é marcado nesse sentido por uma teopolítica de manutenção, onde a Hatshepsut ela não rompe completamente com a cultura da época, não tenta mudar drasticamente, ela vai fazendo adaptações ao longo do seu reinado, né? Segundo Baines, a realeza associava-se a valores religiosos que lhes davam poder e apoio divino. E é em cima disso, da religião, que a Hatshepsut vai conseguir manter-se no poder. Falando um pouco sobre a Capela Vermelha, ela é construída no interior do Templo de Karnak. Ela tinha a função de abrigar a barca do deus Amun durante algumas procissões religiosas importantes, como o Festival de Opet, por exemplo. Ela é construída durante esse período de corregência entre a Hatshepsut e o Tutmés III, por volta do ano 17, alguns egiptólogos dizem o ano 16, mas a Hatshepsut ela não consegue finalizar a Capela Vermelha. Não se sabe por quê, provavelmente foi por decorrência da sua própria morte. Então, a Capela Vermelha ela é finalizada pelo Tutmés III. Ela deve funcionar aí por volta de 15 anos. E depois desses 15 anos, o Tutmés ele manda desmontar a Capela Vermelha e manda apagar o nome e a imagem da Hatshepsut de alguns blocos. Todavia, muitos desses blocos eles acabam não passando por esse processo. E então nós temos muitos blocos intactos, tanto o nome quanto a imagem da Hatshepsut. Em 1932, todas as partes encontradas foram armazenadas no Museu ao Ar Livre de Karnak, o que permitiu um desgaste maior às peças. E em 1996, a Capela Vermelha foi reconstruída, né, com base no que acharam, porque também não encontraram todos os blocos, por uma equipe de egiptólogos franceses. Bom, essa daqui é a Capela Vermelha, ela não é uma capela muito grande, ela constitui basicamente em 2 salas, um santuário e um vestíbulo. No meio do vestíbulo nós temos uma pedra de diorito, que nessa última imagem é possível ver ela. Essa pedra de diorito era onde a barca do deus Amun ela era colocada e era feita alguns rituais em torno dessa barca. Então não é uma capela muito grande e ela também é uma capela de certa forma né, que ela foi reconstruída, de certa forma inacabada porque não encontraram todos os blocos dela. Então os egiptólogos fizeram alguns blocos para conseguir reconstruir a Capela Vermelha. Ao total, eles encontraram mais ou menos 300 blocos. Bom, o discurso da Capela Vermelha ele é um discurso muito grande, e aí então eu separei 3 partes aqui para a gente poder dar uma analisada no discurso dela, tá? Essa primeira parte é a ligação com Deus Horus. Então, o deus Amun, fez com que ela, Hatshepsut, pudesse sentar-se na plataforma do trono, ela sendo nutrida como Horus, senhor das 2 terras. E depois ela diz, minha vida é estável sob o apoio do deus Horus. Aqui é importante ressaltar que a Hatshepsut ela cria um discurso, e esse discurso não está na Capela Vermelha, ele está no templo de Deir Bahari, onde ela afirma ser filha legítima do deus Amun. E isso é uma coisa muito comum com os faraós, principalmente da 18ª dinastia. Ela não é a única que vai fazer isso. Então, ela se utiliza dessa filiação divina para conseguir manter-se no trono e para conseguir se ligar ao deus Horus. Por quê? Porque os faraós eles eram associados em vida ao deus Horus. Então, em vida eles eram a imagem de Horus e na morte eles eram a imagem de Osíris. A Hatshepsut não tinha como fugir disso. Então, ela associa-se ao deus Horus por meio da sua ligação com o deus Amun. No obelisco de Karnak, que também é uma construção dela e que foi iniciado mais ou menos ali
enquanto a Capela Vermelha ainda estava sendo construída, ela diz que ela refere-se a si mesma como a Horus feminina, né? Então a Hatshepsut ela se associa à imagem de Horus, ela não nega, ela é o próprio Horus, ela é a imagem de Horus, mas ela se associa ao deus Horus por meio dessa conexão com o deus Amun. Depois nós temos a ligação com Maat. Depois disso, ele, o deus Amun, a colocou diante dele, avançando para a mansão de Maat, e ela recebeu a insígnia de sua serva. Depois ela diz: eu sou o único que descansa com Maat, que enriquece, que depende de seus negócios. A deusa Maat era uma deusa muito importante no Antigo Egito, porque ela era a personificação da justiça e da ordem. Então, era muito importante que o faraó, uma das funções do faraó, era sempre manter a ordem, o equilíbrio e a justiça reinando no Egito. Então, como que a Hatshepsut consegue manter isso? Através do momento em que ela passa a ser serva da deusa Maat. Então, o fato dela ser uma mulher num trono majoritariamente masculino não seria motivo de desequilíbrio. Até porque mulheres governaram o Egito antes dela, por mais que não tenham recebido tanto destaque quanto ela recebeu, entre muitas aspas, mas elas governaram o Egito anteriormente a ela. Essa segunda frase, ela é um pouco, enfim, ela é um pouco interessante, porque a Hatshepsut, por diversas vezes, ela vai se representar como um homem, como um faraó masculino. Utilizando-se dos trajes, das vestimentas, enfim. E aqui ela refere-se a si mesma como eu sou o único. Algumas pessoas interpretam isso como se ela estivesse, de certa forma, excluindo o Tutmés III. Não sei se de fato ela estaria excluindo o Tutmés III, porque não existia uma rivalidade entre os dois, como muitos colocam, né? Mas, enfim, essa parte ela é relevante porque ela coloca a si mesma como a única representante da deusa Maat, como a única que conseguisse instaurar a justiça e a ordem no Antigo Egito, que é muito importante. E, por fim, esse último trecho que eu coloquei, ele é uma parte do discurso do deus Amun. Ele é um discurso muito grande, então eu separei apenas alguns trechos aqui para ler. Tu és um rei que fala contra os seus inimigos, um rei que os países estrangeiros temem como o autor do fogo. Eu te instalo em meus tronos. Essa primeira parte ela é muito importante porque a que inimigo a Hatshepsut está se referindo, né? A minha teoria é de que provavelmente ela está se referindo aos Ixos. E com base em que eu acredito nisso? Ela tem um templo chamado Spells Artemidos, que também foi construído mais ou menos no mesmo período, um pouco antes da Capela Vermelha, mas a diferença de datação dos dois não é muito grande. Onde ela diz que esses inimigos são os Ixos, que é um povo que teria governado o Egito durante o segundo período intermediário. E nesse templo, em Spells Artemidos, ela refere a si mesma como a pessoa que conseguiu salvar o Egito desse povo inimigo. Não foi ela quem conseguiu restaurar a ordem no Egito, mas ela traz para si essa narrativa. Eu pego para ti o cajado e o chicote. Eu te modelo como quis te fazer, a fim de que faças oferendas diante daquele que te criou. É muito interessante porque no templo de Dayel Bahari, nós temos o discurso do mito de nascimento dela, onde nós vemos que o deus Amun pediu aos deuses para que formasse-a do jeito que ela é. Então, nós vemos que ela é uma mulher porque o deus Amun quis que ela fosse uma mulher, numa interpretação livre. De que restaure a capela dos deuses, uma das funções do faraó era justamente essa, de construir os templos, né, de fazer oferendas aos deuses. E em Spells Artemidos, a Hatshepsut diz que a capela dos deuses, os templos dos deuses, ficaram esquecidos pelos Ixos. E que parte do trabalho dela era, de fato, restaurar essas capelas, restaurar os deuses em seus devidos lugares. E de que proteja esse país graças à boa administração que é fornecida pelo próprio deus Amun. Essa daqui são os dois blocos da Capela Vermelha. De um lado, nós temos Hatshepsut, que está no meio ali. Ela está sendo guiada para a mansão do deus Amun por duas divindades. Então, nesse momento, nós vemos que, apesar do apoio do deus Amun ser muito forte, a Hatshepsut ela também recebia
apoio de outras divindades. E nós vemos isso na Capela Vermelha. Eu não coloquei aqui as inscrições, mas na Capela Vermelha nós vemos que ela recebia apoio do deus Sete, de Ísis, de Osíris, enfim, de várias outras divindades, que não só o deus Amun. E na segunda figura nós vemos a Hatshepsut abraçando o deus Amun, num claro sinal de proximidade, mas também num claro sinal de proteção, uma vez que o deus Amun é o pai legítimo da Hatshepsut, aquele que colocou ela no trono. Então, a todo momento, a Hatshepsut reforça nos discursos da Capela Vermelha que ela governa o Egito graças à sua ligação com o deus Amun, que é quem coloca ela no trono egípcio. Bom, para concluir, as inscrições e relevos contidos no interior da Capela Vermelha revelam um cuidado com a imagem da faraó. Então, o clero de Amun, quando eles criam esses discursos, eles criam um discurso muito cuidadoso e pautado em cima da cultura e da religião da época. A Capela Vermelha, ela serve sim como um elemento político, apesar de ter uma função claramente religiosa. O seu discurso e a sua narrativa constituem um elemento político, principalmente em torno da legitimação da faraó. Segundo Silverman, as pessoas estavam cientes da natureza mortal da faraó. Por isso, era necessário reforçar a natureza divina do rei, uma vez que essas bases ideológicas garantiam a dominação política. Daí a necessidade de estar sempre reforçando, por meio das inscrições, a ligação com as divindades, para que o faraó conseguisse sempre se manter no poder. Por fim, Hatshepsut articulou e conectou sua autoridade por meio de contextos religiosos e culturais que colaboraram com a narrativa transmitida. Essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Excelência da sua apresentação, assim como de todos que têm apresentado, feito as comunicações aqui nessa mesa. Também tenho comentários, vou deixar para o final. E agora chamo a última fala, né, o último pesquisador a fazer uma fala aqui na nossa mesa, que é o Felipe Nunes Chaves Campos, da UFMA, cuja apresentação é intitulada Um Apóstolo entre Dois Mundos, uma análise do Apocalipse de Paulo em relação ao seu manuscrito e o contexto de sua escrita. Felipe, eu não estou te vendo só, não sei se seu microfone e sua câmera estão desligados. Ah, bom. Seu microfone ainda está desligado, mas vou passar a palavra para você, então qualquer coisa, estamos aqui, tá, Felipe? Ok, boa tarde, meu nome é Felipe Campos, sou estudante de mestrado da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, sou orientado pela professora Adriana Zirer, a professora doutora Adriana Zirer, membro da ABREM e também do BRATAR, os estudos celtas e germânicos. Então, eu aprendi justamente essas pesquisas em relação a este texto apócrifo, tá bom? E minha proposta de apresentação é justamente refletir sobre essas possibilidades, tanto do seu contexto quanto da formação do próprio manuscrito. Inclusive, eu queria tirar a dúvida, né, porque eu acredito que está projetando normalmente, só confirmar para os colegas. Tá, muito obrigado, viu? Então, eu justamente tentei propor esta temática, tá bom? Essa possibilidade de se pensar entre os dois mundos, entre o mundo do além e as suas continuidades em relação ao mundo físico. Para isso, justamente mobilizei algumas fontes. Uma delas, que irei utilizar como pano de fundo também do meu trabalho, é o MS 815 de Toulouse, o manuscrito iluminado,
que é datado por volta ali de 1280 e 1320, e que tem uma relação direta com as temáticas que pesquiso. A minha pesquisa, atualmente, ela se concentra enquanto a questão de se pensar a respeito tanto da visão de Túndalo quanto do Apocalipse de Paulo, e tento pensar justamente sobre essas influências e trocas entre esses dois manuscritos. O histórico da circulação desses manuscritos, segundo Walter Miranda, é realmente muito relevante, não só relevante, mas é preciso que se tenha uma atenção especial a respeito deles, já que no período de mais sucesso do manuscrito do Apocalipse de Paulo, no contexto medieval, é justamente o período onde a visão de Túndalo é construída. Logo, essas possibilidades de imaginários, de reflexões, de representações é objeto do meu estudo. A partir disso, na temática do contexto apocalíptico, enquanto a reflexão da seguinte questão, de se pensar, por exemplo, o Apocalipse de Paulo e também o Apocalipse de João, como está bem exposto aqui. O manuscrito de Toulouse, ele traz uma atenção muito relevante para a minha pesquisa, que é justamente o fato de que, por vezes, o Apocalipse de Paulo, ele lograva tanta fama quanto, e muitas vezes até mais fama do que o próprio Apocalipse de João. Então, a partir disso, essa realidade, essa perspectiva, esse fato histórico pode ser, então, constatado no próprio manuscrito iluminado. O manuscrito iluminado, ele, então, traz um pouco do Apocalipse de João e algumas imagens iluminadas do Apocalipse de João, e logo depois ele utiliza o Apocalipse de Paulo também, iluminando esse manuscrito. A partir disso, a fonte que eu utilizo na minha pesquisa para o Apocalipse de Paulo é justamente a fonte que, segundo os pesquisadores, segundo Silverstein, segundo Paulo Nogueira, segundo Walter Miranda, seria a fonte que teria o relato de forma mais completa, mais ampla. Ela foi traduzida a partir de trechos, justamente, tanto do siríaco quanto do grego, e, de forma mais ampla possível, tenta trazer, então, essa questão do contexto, tanto do contexto quanto do próprio material da obra em específico. Então, a partir disso, os fundamentos da pesquisa giram em torno da história imaginário. Segundo Jean-Claude Schmitt, em seu livro Corpo das Imagens, imaginário seria as relações que o ser humano trava consigo mesmo, com o invisível, com suas mentalidades, com seus sonhos, com suas aspirações, e que muitas vezes são sonhos garantidores e que trazem fundamentação para o viver das diferentes sociedades de diferentes épocas. A partir disso, é importante também se pensar enquanto a visão, o apocalipse, ao apócrifo, ao pseudoepígrafo. Então, a partir disso, esses temas e essas fontes, essas definições das várias, elas trazem justamente esse interesse, essa perspectiva. A partir disso, o Apocalipse de Paulo, de forma bem específica, ele se dedica a narrar uma história apócrifa, tá bom? Ou seja, que nós não sabemos o autor, que tem uma autoria um pouco incerta, como seria o próprio significado da palavra, em que esse autor, então, ele narra, a propósito dele, a proposta dele é justamente narrar aquilo que teria acontecido com o apóstolo Paulo, no seu relato em 2 Coríntios capítulo 12, em que este apóstolo havia visitado o terceiro céu, que seria uma espécie de paraíso. E a proposta, então, do autor do Apocalipse de Paulo é não só apresentar aquilo que estaria em relação ao paraíso, mas também pensar enquanto a concluir essa narrativa, enquanto a prosseguir narrando ela e produzir, então, fins e meios e relacionar também com o seu contexto de produção. É bem curioso, e essa é a proposta da nossa apresentação,
pensar sobre a perspectiva visionária e apocalíptica. Primeiro, é importante pensar sobre a recepção próxima à produção do próprio manuscrito. Enquanto às questões visionárias, a própria fonte chama em si mesma a questão da visão, uma espécie de visão de Paulo, tá bom? Inclusive, está sendo possível compreender, tá bom? Que os relatos que está travando um pouco, né? Vou prosseguir. Obrigado. Então, ocorre o seguinte, que a partir dessa perspectiva, foi-se pensado, e também a questão da recepção, esse manuscrito, na própria Idade Antiga, ele conseguiu tanta fama ao ponto de Agostinho de Hipona, o bispo muito famoso, muito influente na Idade Antiga e na Idade Medieval, ele produz algumas observações. Ele diz, seguindo uma tradição paulina, que o apóstolo Paulo não teve palavras, segundo o texto canônico, para descrever a sua experiência. Mas então, algumas pessoas ali estiveram nas suas imaginações produzindo esse manuscrito. É interessante pensar e refletir sobre essa temática, porque apesar do próprio Agostinho de Hipona trazer uma observação e uma reflexão um tanto negativa sobre essa produção, ainda assim, ela logrou tanto sucesso ao ponto de tanto mobilizar o interesse do Agostinho de Hipona, quanto também fazer parte de uma longa tradição, que nós iremos trabalhar, em questões justamente contextuais, uma longa tradição em que havia ali, desde o período que gostamos de falar, no período interbíblico, um período ali que estaria na escrita de Macabeus, que estaria na escrita de Tobias, que estaria na escrita de textos de Daniel, por exemplo, alguns textos de Daniel, parte de Daniel, alguns textos, então, considerados também apócrifos ou deuterocanônicos, tá bom? Então, a partir disso, também tem o Apocalipse de Elias, vários manuscritos apocalípticos ali que foram produzidos, e um manuscrito bem próximo, o primeiro desta tradição aqui já mais fincada na questão do próprio cristianismo, que seria o Apocalipse de Pedro, em que Pedro, ele narra uma experiência logo após o Monte da Transfiguração, em que o próprio Jesus Cristo haveria estendido a sua mão, e no momento que estendeu a mão, ele revelou coisas sobre o futuro. Então, logo posteriormente a este manuscrito, vem o Apocalipse de Paulo, e é importante pensar sobre o contexto do Egito e sobre esses recortes. O meu recorte na minha pesquisa de mestrado é mais relacionado à Idade Média, mas mesmo assim precisamos então pensar sobre esses contextos, e por isso que posso trazer para vocês justamente os frutos desta pesquisa, de pensar com os contextos imediatos do texto do Apocalipse de Paulo e que vão influenciar e impactar a Idade Média, tá bom? Mesmo em meio a tantas perspectivas e dificuldades, essas possibilidades de expressões dos cristianismos nestes períodos possuem tão grande riqueza literária, como pontua muito bem o Paulo Nogueira, que essa riqueza literária permitiu que esses manuscritos continuassem, não só continuassem, mas também seguissem uma espécie ali de tradição canônica, porque temos a história, por exemplo, do rico e do Lázaro, que ele trava em uma pequena descrição dos infernos. Então, a partir disso, se reflete justamente sobre os contextos dos períodos. A partir dessas problemáticas, é importante também pensar sobre os apocalipses, tá bom? Sobre essa questão da apocalíptica e dos apocalipses. Segundo Collins, Apocalipse seria justamente uma espécie de revelação em que um ser celestial, um ser espiritual, haveria de conduzir uma pessoa e tendo revelações escatológicas a respeito dessa temática. A escatologia aqui é um tema fundamental. Enquanto à localização do próprio Egito, podemos pensar então sobre as características bem floríficas ali do contexto africano e contexto do Egito. Temos, por exemplo, grandes expoentes ali das produções cristãs logo do período primitivo. Temos, por exemplo, o próprio Orígenes de Alexandria, temos as questões polêmicas enquanto ao Concílio de Niceia, enquanto ao Bispo Alexandre, enquanto ao próprio Bispo Atanásio de Alexandria. Então, temos toda essa questão da localização do próprio Egito e também se pensar enquanto a próprio manuscrito em si e as suas considerações. Algumas considerações teóricas e
essas perspectivas, como falei um pouco para vocês, e se pensar então, até como pude trazer no slide anterior, pensar sobre como continuar essa tradição cristã após o período da perseguição aos cristãos, que foi empreendida ali por vários imperadores romanos em diversas regiões. Então, a partir disso, logo no contexto de pós-perseguição, agora o cristianismo estava sendo aceito, não só sendo aceito pela sociedade, mas também tendo um processo ali de mistura de tradições, tendo um processo ali de alterações dos seus etos. Então, a partir disso, temos essa tensão muito bem pontuada, tanto por Kessel, quanto Silverman, quanto o próprio Walter Miranda, que inclusive é o tradutor da fonte específica. Ele, então, que é utilizado nesse trabalho, ele pontua, então, algumas questões muito importantes, como, por exemplo, a passagem de uma escatologia cósmica, uma escatologia que, então, visa o fim dos tempos, como é bem clássica a interpretação ligada ao Apocalipse de João, para uma escatologia individual, para uma escatologia ligada ao fim da vida, uma escatologia ligada ao fim do indivíduo em si, o que ele vai encontrar após a sua morte, tá bom? Essas temáticas urgentes que fazem parte também do discurso cristão da sociedade no período. E, a partir disso, produz, então, essa tensão entre tradição e inovação, tá bom? Então, a partir disso, essas localizações, essas perspectivas, essas possibilidades trazem, então, no próprio manuscrito do Apocalipse de Paulo, essas temáticas, e adentrando especificamente algumas nuances, algumas perspectivas do próprio Apocalipse, enquanto primeiramente a sua estrutura. O Apocalipse de Paulo, ele é estruturado, então, inicialmente, a partir da questão do seguinte, ainda seguindo um pouco da tradição de sabedoria, uma espécie de tradição ligada à cultura hebraica, temos, então, primeiro uma apresentação de uma condenação da humanidade ligada à natureza. Logo após, temos alguns relatos de como seria, primeiramente, esta viagem celestial, como seriam os anjos, como seriam os demônios. Logo após, temos a primeira viagem que Paulo é conduzido por um anjo. Paulo ele é conduzido, então, ao espaço do paraíso, tá bom? Uma espécie de, primeiramente, de um espaço do paraíso. Lá ele visita vários personagens bíblicos e tem experiências, tanto com patriarcas quanto com personagens ilustres. Logo após, ele visita o espaço do inferno. No inferno, tem algo aqui muito curioso, muito interessante, que vai refletir diversas formas de questões nas nossas pesquisas, inclusive até o próprio Legoff, em seu livro Nascimento do Purgatório, ele cita justamente esta nuance. Um texto que, segundo os teóricos, poderia ser datado no século III ou no século IV, final do III, começo do IV, estaria justamente tendo uma espécie de proto-purgatório, tá bom? Já tem nesse manuscrito específico um local onde as pessoas haveriam de sofrer para ser purgadas e purificadas, e também, pasmem, é bem interessante essa questão, porque dentro do próprio espaço infernal há uma transformação em que, diante dos sofrimentos e diante também dos ecos do Apocalipse de João, a figura dos poços, a figura do espaço de sofrimentos que são gradativos e níveis de sofrimento. Então, a partir disso, em certo momento, é dito que o apóstolo Paulo e o arcanjo Miguel haveriam de estar ali intercedendo pelas almas daquele local, e após esta intercessão, o próprio Cristo haveria de vir a eles, tá bom? E é isso que eu trago aqui justamente no manuscrito, tá bom? O MS 30, ok? Que é justamente o Cristo que estaria ali visitando o inferno, e não só visitando o inferno, mas promulgando uma espécie de misericórdia naquele espaço onde todos os domingos não haveria o sofrimento infernal, tá bom? Então, há essa transformação do próprio espaço infernal, trazendo horizontes escatológicos muito marcantes, tá bom? Outras expressões marcantes que refletem justamente a tentativa da nossa pesquisa, o objetivo de nossa pesquisa, é justamente de pensar, por exemplo,
algo muito importante, que no inferno, por exemplo, existe o retrato da figura feminina, mas no paraíso já não há este retrato. Tá? Isso tudo, essas perspectivas. Por exemplo, no inferno, os principais representantes do inferno, por exemplo, são os religiosos. Os religiosos ocupam um espaço principal nesse local. Inclusive, as influências, por exemplo, de monges ali ligados ao deserto, como, por exemplo, Paulo de Tebas e o próprio Santo Antão, escrito pelo próprio Atanásio de Alexandria, são tradições que vão influenciar, por exemplo, Evagrio do Ponto, e vão influenciar e refletir até, por exemplo, os 7 pecados capitais na Idade Média. Então, a partir disso, temos uma longa tradição e um trajeto aí de pesquisa de possibilidade, de reflexos, tanto da sociedade no imaginário e do próprias construções imaginárias e desses relatos para refletir justamente na sociedade do período. A partir disso, então, é importante se pensar, por exemplo, que o próprio autor do Apocalipse de Paulo, que mesmo que desconhecido, ele cita, por exemplo, que estarão no inferno alguns que não estão usando as nossas roupas da ordem, ou mesmo que estão usando as nossas roupas da ordem, mas não estão seguindo a ortopraxia que deve ser seguida, a prática que deve ser seguida de acordo com o próprio autor da fonte, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele visita então o paraíso, e logo depois ele volta da sua viagem. E é interessante que também ele se localiza no tempo, como o próprio Teodósio tendo atestado a validade e a autenticidade desta obra e de forma específica, como grau de validação. A partir disso, se pode pensar, então, na sociedade deste período e como fonte privilegiada, como diria Schmitt, Legoff, Bachet, e também Kessel e todos os teóricos que estão sendo mobilizados, para se pensar, então, nessas possibilidades entre o pensado e o vivido, entre os reflexos, entre o além e o mundo dos vivos, entre essas trocas entre vivos e mortos, como diria o próprio Schmitt em suas obras muito seminais, Vivos e os Mortos. Então, a partir disso, se pode pensar, então, por exemplo, os comportamentos mais desejados e os comportamentos que estariam ali em falta, por assim dizer, e também as localizações e possibilidades e pesquisas e reflexões contextuais do período, enquanto aos reflexos na sua própria fonte e no seu documento, para que esta pesquisa documental possa ser cada vez mais prolífica. Então, a partir disso, é um imaginário que reflete a vida e a vida que recebe a influência do imaginário. A partir disso, se construiu sentidos e se construiu proposições imaginárias que vão refletir justamente a partir de séculos e justamente, como eu sempre gosto de frisar e refletir sobre as duas fontes, sobre essas possibilidades tão ricas e variadas, de que são essas fontes, são essas tentativas de pesquisa que estamos tentando aí elucidar cada vez mais essas temáticas, é a partir dessas fontes que pensamos locais de céu e inferno hoje, e também que pode-se ter essa própria ressignificação em sociedades modernas, tá bom? Agradeço pela rica oportunidade, parabéns pelo maravilhoso evento que está sendo empreendido, tá bom? Deixo também as fontes para vocês aqui, tá bom? E para questões complementares de pesquisa, qualquer ajuda ou qualquer conversa a respeito do tema, eu deixo também meu e-mail aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, boa tarde e até a próxima. Estou atento para as perguntas. Oi, Felipe, obrigado, muito obrigado pela sua fala. Muito obrigado pela sua fala. Acho que agora a gente então pode abrir uma rodada com todos os membros dessa mesa aqui na frente, né? Começar então a repassar as perguntas, acho que inicialmente aquelas que estão no chat, Bruno, se der, eu deixo as minhas perguntas para o final, né? Se der tempo, assim a gente fica mais confortável. Bruna, outras iconografias do disco podem ser também encontradas em outros contextos, como esses que foram apresentados?
Sim, ainda na Ilha de Creta, no próprio sítio de Phaistos, né, no sítio de Festus, do Palácio Festus, a gente tem algumas cerâmicas finas que trazem alguns elementos iconográficos idênticos, completamente idênticos ao disco de Festus, ou alguns outros mais semelhantes. E tem uma caverna na Ilha de Creta, longe, tá? Ela não tá na região do sítio arqueológico de Festus em si. Se não me engano, o nome é Arcalochore, uma coisa assim, essa caverna, que lá foi encontrado um machado duplo de bronze e também tem inscrições dele. Essas inscrições parecem misturar tanto o linear A quanto elementos do disco de Festus. Então é como se misturasse, se entendemos como idioma, os dois idiomas. Isso é bastante interessante. Agora, saindo da Ilha de Creta, como eu falei, alguns dos elementos, alguns dos símbolos, como por exemplo o escudo circular, aparecem em outras iconografias também, principalmente no Egeu, mas também no Egito. E no caso do Egito, sempre com os povos do mar, né, em relevos que trazem a representação dos povos do mar. Então, sim, nós temos alguns, não todos, eu não vou dizer que todos os símbolos que estão ali no disco de Festus podem ser encontrados em outros contextos, mas grande parte, ou pelo menos um número considerável deles pode ser encontrado, tanto na Ilha de Creta quanto fora. E como eu disse, há uma similaridade entre vários desses elementos com o linear A. Não todos, mas, assim, eu diria que mais da metade você pode encontrar alguma aproximação ou similaridade. Bruna, eu vou aproveitar só e fazer uma pergunta super rápida para Claro? pegar carona. Alguns dos sinais me lembraram muito os hieróglifos luvitas. Eu não sei se alguém chega a Uhum. fazer essa comparação da Anatólia. Eu olhei e falei, gente, isso parece muito luvita, principalmente pelo estilo. E daí, como Já tem essa foi relação levado entre isso. Anatólia e Egeu, né? Foi levantada também essa hipótese, na verdade ela está na mesa atualmente, tem sido discutido, porque normalmente ela acaba, né, para fazer parte ali do Egeu, ela acaba sendo comparado mais com o linear A, linear B e o hieróglifo cretense, mas já tem se expandido esse tipo de abordagem linguística e hoje já tem se levantado a hipótese que também tem similaridades com o luvita. Agora, é um tema que está sendo explorado recentemente. E eu, particularmente, como não tenho tanto aprofundamento no idioma luvita, então eu não fiz essa análise, mas eu sei, como eu disse, que está se analisando justamente isso, saindo da esfera direta do Egeu e indo para as margens, vamos dizer assim, né, da Anatólia, como exemplo. Se você tiver interesse, tem um colega da Universidade de São Paulo que fez um curso de inverno de luvita, o Caio Aguide Geraldes. Depois você pode mandar um e-mail, eu te ponho em contato Claro, com ele. Acho que pode ser isso é interessante, super não sei, importante, muito obrigada. né? Então, a próxima pergunta é: de que maneira essa pergunta é por Matheus, eu acho, certo? De que maneira as experiências de poder de Atalha pode contribuir para refletirmos sobre os desafios e as possibilidades da agência feminina e da liderança política das mulheres na contemporaneidade? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta ela pauta muito na questão das perspectivas transversais, né? Porque a gente pensar na antiguidade, em que medida que reflexões da antiguidade podem nos ajudar a refletir nos dias de hoje. Eu acho que quando a gente trabalha com a Bíblia, e eu, na minha pesquisa, eu trabalho bastante com a Bíblia, a gente tem uma questão que, diferente da maioria das pessoas que trabalham a antiguidade, que às vezes trabalham também com textos sagrados das sociedades antigas, mas a Bíblia ainda é um texto sagrado de religiões vivas, né? E acaba que algumas questões que a Bíblia traz acabam sendo usados como legitimidade para questões e pensamentos do presente. E quando a gente pensa essas figuras, né, a Atalha, Jezabel também, que é muito mal falada na Bíblia, né, eu acho que a questão é a gente analisar o porquê que se fala, né, qual que é o motivo por trás, né, e a gente olhar essas personagens como mulheres de poder, dentro dessa tradição de mulheres de poder que existia não só em Israel e Judá, mas no Oriente Próximo, muito antigo, como a gente pensa em antiguidade medieval, a gente pensa naquelas sociedades retrógradas, geralmente se usa o tema de direita, sabe, até de uma certa forma de ofender as pessoas, mas quando a gente olha dessa forma, a gente vê que os antigos, os medievais, eles também tinham seus dilemas, como nós temos hoje, obviamente, mas havia possibilidade de inserção, havia possibilidade de desenvolvimento de poder político, feminino, enfim, de outros grupos também,
né? Então, eu acho que isso nos possibilita pensar que também hoje nós conseguimos muitos avanços, mas ainda hoje nós precisamos ainda mais desenvolver as possibilidades de que mais grupos, mais pessoas possam acessar os ambientes de poder. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta para o Matheus. A Thalia e a Samura Mati tiveram suas representações masculinizadas, como foi o caso da faraó Hatshepsut? Eu entendo aqui pela pergunta as representações oficiais delas, né? Não, não. Pelo que eu já pesquisei, né, sobre a Samura Mati, as fontes que nós dispomos, ela se apresenta mesmo como... Ela é apresentada como mulher do palácio. Tem uma outra fonte que ela se relaciona, né, com os reis assírios, né? Ela fala assim, eu sou mãe do rei tal, sou nora do rei tal, né? Então ela se relaciona bem com essa questão feminina mesmo. E no caso da Atália também, ela não é colocada, porque no caso da Atália, ela não disse nada sobre si mesma, disseram sobre ela, né? Mas nas representações sobre ela é colocada sim como sendo uma governante feminina, mas o que chama atenção é que na Bíblia hebraica o verbo, né, o verbo reinar, ele que é o malar, né, ele nunca é usado para mulheres. Mesmo o substantivo rainha, ele é usado de forma muito restrita para algumas rainhas de fora de Israel e Judá. Por exemplo, a rainha de Sabá. Ela é dito, o texto hebraico coloca lá a rainha de Sabá, né? No caso de Atália, ela é a única mulher a qual o verbo é apresentado, é aplicado a ela, e o verbo está no feminino, moleret, né, que é um particípio feminino, né? Então, é uma questão interessante, porque por mais que o texto bíblico ele construa uma questão negativa sobre ela, e aí entra a minha pesquisa, que, diferente de uma vertente historiográfica que diz que essa construção negativa do texto bíblico em relação a Atália é por ela ser mulher, né? Eu discordo dessa visão. Eu entendo que não era por ela ser mulher, mas era por ela ser ungida, por ela ser de Israel. Porque a Bíblia tem um problema com os reis de Israel aí, né? Então, mas a própria Bíblia ela testifica essa visão de que a Atália de fato reinou, porque ela não só é aplicado o verbo, mas o verbo participa, que é uma ação contínua, né? Então, a partir disso, a gente vê que ela não foi apresentada com esses trejeitos masculinos, mas mesmo na sua feminilidade, digamos assim, conservada, a gente vê essas nuances dessa personagem. Perfeito. Vou aproveitar também e pegar a carona e só fazer um comentário bem rápido. Eu gostei muito da sua mobilização da teoria da heterarquia, né, da Zana, e é só comentar se você chegou a pensar em olhar a Tomires, que aparece nas histórias, é só representação também, né? A gente só tem uma rainha da Ásia Central que teria guerreado contra o Ciro o Grande, né? E daí ela corta a cabeça dele e tal, ele mata o filho dela em combate e tal. Enfim, é só representação, então eu sei que talvez não seja tão interessante para você, mas fica aí uma ideia. Eu agradeço muito a ideia e com certeza esse capítulo que eu ainda estou por escrever vai ter lá uma sessão só sobre essas mulheres, né? Algumas eu vou, além do meu objeto central, que é a Atália, mas eu vou apresentar essas outras mulheres também. Algumas eu vou apresentar com um pouco mais de profundidade, outras um pouco menos, mas com certeza elas serão apresentadas. Ótimo. Obrigado. Alana, partindo da hipótese da legitimidade do poder do faraó, havia alguma resistência ou dissonância para que seja necessário tal legitimidade? E se sim, qual ou quais? Bom, primeiramente, muito obrigada pela pergunta. Então, a Hatshepsut, ela teve um reinado, até onde nós sabemos, ligeiramente pacífico, né? Provavelmente ela teve algum tipo de resistência dentro do reinado dela, mas não foi uma coisa muito escabrosa. Como que nós sabemos disso? Primeiro, dentro da Capela Vermelha existem inscrições onde ela coloca a nobreza como se curvando e notando a grandiosidade dela. Então, aí nós já vemos que tinha alguma coisa com a nobreza. E segundo, nós temos um grafite que mostra a Hatshepsut em uma conotação sexual. E como esse grafite foi feito pelos trabalhadores. Mas como os trabalhadores não tinham muito contato com o faraó,
o professor Júlio Gralha, ele teoriza de que as questões da nobreza chegavam até o povo e que o povo criavam um amor ou um certo rancor pelo faraó, pelo que chegava até eles através da nobreza. Nós costumamos olhar para o faraó como uma figura que nada o atinge. Isso não é verdade. Quando nós olhamos, por exemplo, para faraós como Ramsés III, o Ramsés III sofreu um golpe. O Akhenaton houve uma tentativa de apagar ele da história. O último faraó do período antigo, que agora eu esqueci o nome dele, também teve um governo desastroso. Então, os faraós eles não eram intocáveis. Então, existe sim uma tentativa da Hatshepsut de se legitimar, primeiro porque ela estava num trono masculino. Segundo, porque o reinado dela, querendo ou não, tinha data marcada, porque o Tutmés estava crescendo. E o trono era do Tutmés, o trono não era dela. Então, existia essa necessidade de legitimação. Essa legitimação era uma coisa que os faraós normalmente costumavam fazer, tá? Eles costumavam se legitimar mesmo. Mas a Hatshepsut ela dá ênfase nisso justamente por todas essas exceções que existiam no governo dela, principalmente por ser um trono masculino, agora ocupado por uma mulher que era então uma raridade. Obrigado, Alana. Eu vou também fazer um comentário só de curiosidade. Eu estava num evento recentemente no qual foi apresentada uma pesquisa também sobre a Capela Vermelha. Não sei se você conhece a Randara, da Estadual de Pernambuco. Nossa, vocês têm que conversar, porque ela estava trabalhando com um ponto específico das imagens. Ela pegou uma das imagens que decoram a capela, se eu não me engano. E fez uma análise daquela imagem só. Mas eu acho que faria sentido vocês se conhecerem. Eu vou colocar aqui no Qual nosso que é o nome chat. É dela? Randara dos Santos Barbosa, ela da Tá bom, Estadual de Pernambuco. E vou salvar no trabalhou meio com. então. Eu lembro, inclusive, da apresentação dela, que era bem complexo o conjunto material, que, enfim, tinha que fazer Sim, uma análise imagem por imagem, porque era muito decorado, muito rico. sim. Enfim, só imagino a complexidade que é trabalhar com essas fontes, então parabenizo você mais Obrigada. uma vez. Obrigada. Felipe, o texto do Apocalipse de Paulo irá influenciar de alguma forma a obra A Divina Comédia de Dante? Primeiramente, né, muito obrigado pela pergunta. Com certeza algo muito importante, né? E se fosse combinado, eu acho que não seria tão bom quanto foi agora, tá? Porque em julho agora vai ser um capítulo de livro, meu e do colega Ricardo, em que nós justamente estamos traçando essas influências, tá bom? Justamente essa questão de pensar as influências do Apocalipse de Paulo na Divina Comédia. Segundo alguns autores, como Carozzi, como Bárbara Reynolds, temos então essa influência muito forte justamente nessas perspectivas de produção imaginária, e justamente tentamos então nesse capítulo de livro pensar justamente sobre essas influências, essas perspectivas, essas possibilidades. Ele será lançado na Ampul Maranhão, por exemplo, e com certeza será muito bom ir para esses debates posteriores. Inclusive, essas perspectivas são tão importantes que justamente vai refletir sobre a visão de Túndalo, que ainda é anterior à Divina Comédia, e que vai justamente produzir essas possibilidades muito grandes. Inclusive, justamente esse imaginário de além é citado ali, se não me engano, no canto 3 da Divina Comédia, e tem justamente essas possibilidades e conexões muito grandes, e dessa formação desse imaginário tão rico e dessas perspectivas tanto políticas quanto sociais, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Felipe, também vou aproveitar e fazer uma pergunta de curiosidade, algo que eu não entendi muito bem. Você chegou a falar da representação do inferno e que, se eu entendi bem o que você disse, os religiosos estão colocados nesse espaço, e daí você mencionou principalmente os monges eremitas, alguma coisa assim, não foi? Daí você fez um gancho com o Santo Antão, e eu não sei se eu entendi muito bem, é isso mesmo? Eles são colocados nesse espaço? Perfeito, muito obrigado pela pergunta para posterior elucidação, né? Bom, o ponto aqui é o seguinte, inclusive saiu um capítulo também
atualmente no Letames, tá bom? Onde eu comento com mais detalhes essas questões. Justamente o título do texto é Entre o Céu, uma igreja entre o céu e o inferno, tá? Justamente eu tento pensar sobre essas possibilidades, porque realmente, de acordo com o pensamento, a reflexão monástica presente ali no Apocalipse de Paulo, os religiosos, então, eles estão de forma bem enfática em sofrimentos nesses espaços. Seriam os religiosos que estão ali e, apesar de estarem na igreja, não estariam seguindo ali um cristianismo a partir do autor, né? Então, essa coragem, né, para fazer essas representações, e também isso vai refletir diretamente também sobre o próprio manuscrito da Visão de Túmulo, que também é um texto que eu pesquiso no mestrado, em latim, no século XII. Os religiosos também estão lá. E a portuguesa já coloca nesses espaços os reis, tá bom? Então o pessoal era muito, muito corajoso aí para produzir essas fontes imaginárias, tá certo? Então, muito obrigado, e qualquer coisa, qualquer questão, estou aqui, tá bom? Obrigado, Felipe. Acho que tem uma última questão para a Bruna. É proposto algum motivo específico para a composição do texto do disco ser feito em espiral? É uma ótima pergunta, eu agradeço por ela. Na verdade, sim, foi discutido que ele poderia ser. Como ele é muito especial, porque ele é único, inclusive foi muito discutido se ele poderia ser uma falsificação ou não, e hoje é tido que o disco de Festus não é, porque muitos como é que eu posso, símbolos que foram encontrados posteriormente foram achados no próprio sítio de Festus depois, ou seja, ele foi encontrado em 1908. Em 1965 foram encontradas algumas cerâmicas que têm os mesmos símbolos, então hoje se tem que realmente ele não é uma falsificação. Acredita-se que talvez ele tivesse, se for de fato religioso, alguma funcionalidade ritual. Ou seja, por ele ter justamente texto nas duas faces dele, que ele teria alguma importância a mais e que ele poderia ser lido girando, ou seja, que ele poderia fazer parte de algum tipo de ritual. Claro que isso ainda é muito discutido, mas não é tão atípico assim. Já foi encontrado alguns outros textos que são escritos de forma em espiral, indo de fora para dentro. Então não é tão atípico. No fim da Idade do Bronze já foi encontrado, acho que se não me engano, 2 ou 3 assim também ao longo do Mediterrâneo, mas ele é o único que tem nas duas faces dele, por assim dizer, né? Mas como eu disse, não temos como ter certeza exatamente da funcionalidade correta, né? A gente acredita que tenha alguma conotação religiosa e que, se assim o for, ele devia ter alguma utilização. Em vez de ser só um texto parado, ele fazia parte de algum conjunto ali de ações, algum ritual religioso, e por isso ele devia ser girado, inclusive lido também no verso. Muito obrigado, Bruna. Eu acredito que se encerraram as perguntas, certo, pessoal? Poderia fazer só uma observação? Claro. Tá, porque eu fiquei bem curioso, né, com a pesquisa do Matheus, né? Eu queria pedir, por favor, se possível, né, que fosse comentado um pouco mais sobre essa questão religiosa e a influência para o fim do governo da Atália, tá bom? Se ele pudesse comentar um pouco mais, só por via de curiosidade mesmo, tá? A partir das pesquisas historiográficas dele. Matheus, se puder. Olha, eu vou pedir desculpas, mas travou tudo, não consegui ouvir o que você perguntou. Perdão. Mas é a pergunta que você fez aqui no chat? Que no chat eu li. É sim, é sim. É a mesma? É a mesma. Então, desculpa, gente, porque travou tudo aqui e eu não consegui ouvir a pergunta, perdão. Mas o que acontece, Felipe? No texto bíblico, primeiro, ela é dito que no momento em que a Atália é derrubada, junto com ela é derrubado um templo de Baal, né? Mas em nenhum momento há associação direta entre Atália e Baal, né? Eu entendo, fazendo análise desse texto, que essa referência a Baal foi uma referência que foi construída pelo autor bíblico posteriormente para depreciar ainda mais a Atália. Por quê? Porque os Onrida de Israel, eles são justamente acusados de adoradores de Baal, né? Mas se a gente for olhar o nome de Atália, né, no hebraico, é Atalia. Esse Iá é um traço característico que tem nos nomes, que é um traço iavista, né? Igual geralmente tem nomes que terminam com El, Israel, Emanuel. São nomes em homenagem ao deus El.
Assim como, por exemplo, tem nomes em homenagem ao deus Baal, igual o filho de Saul era Ishbaal, né? Então, essa partícula, né, Ia, no nome de Atalha, além de ser uma singularidade dela, porque ela é uma das primeiras mulheres, que geralmente eram nomes de homens que tinham essa partícula Ia à vista. E ela é uma das primeiras mulheres com essa partícula na Bíblia hebraica. Além disso, a gente pode entender que elas fosse, ou a família dela fosse já vista, né? Então é um indício aí que a gente poderia Deu uma cortada, né? talvez colocar. Vamos esperar, porque eu acho que volta daí. Agora voltou. Mas enfim, é isso, sabe? Voltou. Voltou? Desculpa, gente, a internet tá horrível. Tranquilo, tranquilo. Mas então é isso. Tem essa construção, mas isso deve ser também problematizado. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Matheus. Obrigado a todas e todos novamente pelas excelentes apresentações. Como eu já disse aqui no chat para vocês, desejo muito sucesso nas suas trajetórias acadêmicas, parabenizo pela excelência das pesquisas de vocês e também pela excelência das apresentações, né? A forma como vocês expuseram de forma muito clara os objetos de pesquisa, né? Conseguiram trazer problemas relevantes aqui para compartilhar com o público, né? Agradece. E convido, então, a todas e todos para continuarem seguindo aqui o nosso evento, né? Vai ter mais uma mesa, a última mesa de finalização, mais tarde. E é isso, pessoal. Muito obrigado novamente.